Bom dia, gente. Mais frio do que ontem, né? Minha dona meia. Vamos lá, vou ler com vocês a carta 8 que eu não li antes hoje. Vamos ver o que vem do nosso querido tio mal danado. Lembrando, né? O livro, nosso clube de leitura crítica. Estamos na carta de um diabo a seu aprendiz, do Lewis. Meu querido Vermelindo, então quer dizer que você nutre grandes esperanças de que a fase religiosa do seu paciente esteja definhando, não é? Eu sempre achei que a academia de treinamento havia chegado ao fundo do poço desde que empossaram o velho Remeleca como diretor, mas agora tenho certeza. Será que ninguém nunca lhe contou sobre a lei da ondulação? Será essa lei? Os seres humanos são anfíbios, em parte animais, em parte espíritos. A insistência do inimigo em produzir tal híbrido revoltante foi um dos fatores determinantes para o nosso pai retirar o seu apoio a ele. A queda, de Lúcifer e os outros demônios que o acompanharam. Como espíritos, eles pertencem à eternidade, mas como animais, estão fadados à temporalidade. Isso é muito bom, hein? Falamos um pouquinho ontem. Isso significa que enquanto seu espírito pode ser direcionado para um objeto eterno, seus corpos, suas paixões e suas imaginações estão em constante mudança, pois mudar significa estar inserido na temporalidade. Eles experimentam a constância apenas em meio à ondulação, ou seja, o retorno repetitivo a um nível do qual frequentemente se desviam uma série de altos e baixos, então como as ondas do mar, Se você tivesse observado seu paciente cuidadosamente, teria visto esta ondulação em todos os aspectos de sua vida. Seu interesse pelo trabalho, sua afeição pelos amigos, seus apetites físicos, todos têm seus altos e baixos. Enquanto seu humano viver sobre a terra, os períodos de riqueza e vivacidade emocional e física se alternarão com períodos de entorpecimento e de pobreza. A aridez e o tédio que seu paciente está passando agora não são, como você entusiasticamente supõe, obra sua. Eles são meramente um fenômeno natural que de nada nos servirá se não soubermos tirar vantagem disso. Então, os altos e baixos, queda, ascensão e queda. Para decidir qual é a maior vantagem que se pode tirar, você deve perguntar o que o inimigo, Deus, pretende fazer com isso. E então, fazer o oposto. Talvez você se surpreenda com o fato de que ele, em seus esforços para ter a posse permanente de uma alma, confie muito mais nos baixos do que nos altos. Nosso Jesus é o da cruz, Então, como diz o Frankl, os sofrimentos têm que ser aceitados, Os sofrimentos inevitáveis da vida. Peraí que me perdi. Alguns dos seus filhos prediletos passaram por vales e depressões maiores e mais profundos do que qualquer pessoa. E a razão é a seguinte. Para nós, os humanos não passam de comida. Para os de baixo ali, O lado negro da força. Nosso objetivo é a absorção da vontade deles na nossa. O aumento da nossa própria reserva de egoísmo à custa deles. A gente falou bastante de vontade, na carta de 6 ou 5, tá lá nas séries, tá bom? Para ficar short live, eu vou ir falando um pouco só aqui. Deve-se encarar o fato de que toda aquela conversa sobre o seu amor pelos homens e a liberdade perfeita que vem se entregar e dedicar-se a ele não é mera propaganda, como se poderia de bom grado acreditar, e sim uma verdade aterrorizante.
Ele quer realmente encher o universo com um monte de pequenas réplicas repugnantes de si mesmo, imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer realmente criaturas cujas vidas, numa escala em miniatura, serão qualitativamente como a sua. Não porque ele as tenha absorvido, mas porque elas desejam se conformar de livre e espontânea vontade a ele. Então, o preceito da liberdade, né, que não pode ser suprimido de maneira alguma. O que nós queremos é apenas gado que possa acabar nos servindo de comida. Ele deseja servos que possam acabar se tornando seus filhos. Nós desejamos sugar, ele deseja retribuir. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos. Ele é pleno e, por isso, transborda. O objetivo de sua guerra é um mundo em que o nosso Pai nas profundezas tem absorvido todos os outros seres em si. Já o inimigo deseja um mundo cheio de seres unidos a ele, mas que ainda assim continuem sendo distintos, né? Como a própria natureza da Trindade. E como os filhos de Deus, a liberdade, livre-arbítrio nos é dado, né? Já o combate espiritual aí, a parte dos demônios, eles querem comida, sugar, é o egoísmo, a soberba, a vaidade, 7 pecados capitais, né? Para ficar, que acho que todo mundo já ouviu falar. E é aí que entram os períodos de baixa. Você já deve ter se perguntado muitas vezes por que o inimigo não utiliza os seus poderes para estar sensivelmente presente nas almas humanas em qualquer nível, sempre que desejar. Mas agora você vê que o irresistível e o incontestável são 2 armas que a própria natureza de seu desígnio o impede de usar. Atropelar a vontade humana, o que aconteceria se ele se tornasse perceptível, mesmo no nível mais tênue e mínimo, não valeria de nada para ele, porque não pode violentá-los, pode apenas encantá-los. Então, apesar de muita coisa ser uma incógnita, né, para mim pelo menos, e ter que confiar no mistério, isso fica bem explicado. Né? A livre vontade, o livre arbítrio. Então, quem tem olhos, vê, né? Quem procura, acha. Quem conhece, ama. Então, mesmo aceitando os mistérios, as coisas que a gente não entende. E quantas coisas da vida a gente não entende, não é mesmo? Até a ciência muda toda hora. Né, novos estudos, uma coisa que era boa não é mais, o café é bom, depois não é mais, daí é o ovo, daí... Então, se até a ciência nossa muda, imagina o que a gente pode supor que a gente ainda não conhece, né? Que está na eternidade, mas que ainda não descobrimos ou que não entendemos, a nossa razão é limitada, né? Mas podemos ir estudando e entendendo e amando o que a gente já conhece e com mais profundidade. Pois sua ideia desprezível é fazer 2 coisas incompatíveis ao mesmo tempo. As criaturas devem ser um com ele, sem deixarem de ser elas mesmas. Simplesmente anulá-las ou assimilá-las não servirá aos seus propósitos. Ele está preparado para intervir um pouquinho no início. Irá instigá-los com pequenos sinais de sua presença, que, embora minguados, parecem grandes para eles, repletas de doçura emocional e representativas de uma resistência fácil à tentação. Mas ele nunca permitirá que esse estado de coisas dure muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, irá retirar, se não de fato, pelo menos de sua experiência consciente, todo o apoio e incentivo. Deixará a criatura andar com suas próprias pernas, a fim de executar, a partir da própria vontade, aqueles deveres que já perderam o atrativo. Então, honrar a palavra dada,
fazer o dever de cada dia, sendo gostosinho, ou estando afim, né, com vontade ou não, tá? É isso que está sendo dito aqui. Que o Jordan Peterson fala muito, o Dr. Ítalo, vários aí filósofos, psicólogos, psiquiatras e estudiosos. Deste modo, as orações feitas no estado de aridez são aquelas que o agradam mais. Podemos arrastar nossos pacientes por meio da tentação contínua, porque nosso propósito em relação a eles é apenas que sirvam de refeição. E quanto mais conseguirmos interferir na vontade deles, melhor. O inimigo não pode tentá-los para a virtude da mesma forma que tentamos para o vício. Olha que importante. Então, adquirir e principalmente manter virtudes é muito mais difícil do que cair nos vícios, né? Nas coisas do mundo e da carne. Ele quer que eles aprendam a andar sozinhos e deve, por isso, retirar a sua mão. E se o que restar for apenas vontade de andar, ele ficará satisfeito, até mesmo com seus tropeços. Não se iluda, Vermelindo. Não haverá um perigo maior para nossa causa do que quando um ser humano que não mais deseja, mas ainda assim pretende fazer a vontade de nosso inimigo, olha em redor para um universo do qual todo o traço dele parece ter desaparecido e perguntar-se por que foi abandonado e ainda obedece. É a noite escura de Santa Teresa d'Ávila, né? O deserto de próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo, das maiores conversões. Então, não sinto mais nada, nem no coração, nem o gostosinho, nem sinto que tá me falando alguma coisa, mas eu continuo a rezar, a fazer minhas obrigações espirituais, porque eu sei que é o correto, né? É o dever que tem que ser cumprido. Mas é claro que os períodos de baixa oferecem oportunidades também para nosso lado. Na semana que vem, vou lhe dar algumas dicas de como explorá-las. Vai vir aí em alguma carta. Com carinho, seu tio Maldanado. Já estão até ficando fã, né? No Maldanado, Vermelindo. Esses nomes é ótimo. E o diretor, Remeleca. É ótimo, né? Na nossa tradução. Bom, acho que eu já fui falando ao longo, mas o que eu queria frisar na carta de hoje. Como é difícil, né, adquirir as virtudes e principalmente mantê-las. Para que isso aconteça, tem que se tornar hábito, né? E o hábito, ele precisa de dois caminhos, aí, duas ferramentas. Um é a persistência, né? Os estudos falam que para se adquirir um hábito, são mais ou menos 21 dias fazendo a mesma coisa, né? Então, quase um mês aí. E, em segundo, mesmo eu não tendo o retorno, principalmente o do afeto baixo, né? Da emoção, dos sentidos. O gostosinho, senti um calor no coração. Não, eu continuo fazendo. E por quê? Porque eu já meditei, estudei e vi que é o certo. Que é o certo com o meu próximo, comigo, como eu vou me sentir, e daí sentir eu falo muito mais pelo intelecto, né? Formar um conceito, melhor dizendo, de que aquilo é belo, bom e moral e verdadeiro, né? E que os vícios, os 7 vícios capitais, a gente sabe muito bem aonde leva, né? Ou realmente é a morte, ou é fazer mal muito pro seu corpo físico e emocional e para os outros também, né? Sendo o rei dos vícios, a soberba, né? Que é o do pai da mentira, que é o diabão lá, o Satanás, chefe de todo esse povo aqui que a gente tá lendo, tá bom? Então é isso que eu queria deixar hoje. Ontem foi muito longa, hoje então eu acho que eu consegui falar menos. Amanhã nós vamos para a próxima carta, última desta semana. Então estamos caminhando, olha lá. Estamos aí quase chegando na metade das cartas, tá bom? Ótimo dia, se aqueçam, tomem água e até amanhã, se Deus quiser. Melissa,